Bem-vindos a mais uma aula de sinais e sistemas. A nossa aula de hoje vai ser sobre filtros digitais, mas especificamente para filtros FIR. FIR é um filtro de resposta finita ao impulso. O que isso quer dizer? Caracterizando inicialmente o que é um filtro FIR. Significa que quando aplicado um impulso em um filtro, certo? É claro que esse filtro vai responder esse impulso. Só que com o passar do tempo ele vai convergir para um valor nulo, porque sua resposta é finita. Ele volta, é como se ele retornasse ao estado inicial. E esse filtro é um filtro que tem algumas vantagens que nós veremos mais para frente, com relação ao filtro IIR, que é um filtro que tem resposta infinita ao impulso. Hoje, essa aula ela é para projetar um filtro, certo? Então, como que acontece esse projeto? É pedido aqui nos exercícios, nós faremos dois, para projetar filtros e já temos aqui como informação o espectro de frequência de um sinal. Então, a partir daí, nós vamos optar pela frequência de corte, nós podemos escolher frequências diferentes, nós podemos escolher janelas diferentes, certo? Faixas de transição diferentes. Então, tudo isso faz parte do projeto de um filtro, onde cada um desses elementos a serem decididos pelo projetista irá influenciar no resultado final do comportamento do filtro. Tá? Então vamos começar. Essa aula eu vou falar um pouquinho de algumas outras coisas que ainda não foram vistas dentro de sala de aula. Então, e tudo isso que eu falar, além do nosso conhecimento até agora, que for novidade, eu vou representar numa cor aqui para você perceber essa diferença do que você já sabe e o que você precisa aprender agora, que é a primeira vez que você está vendo. Então vamos começar com o enunciado. Projete um filtro capaz de eliminar a componente de frequência de 800 Hz, determinando a ordem do filtro, a janela utilizada, frequência de corte normalizada e a faixa de transição normalizada. Perfeito. Ele pede que o nosso filtro seja capaz de eliminar a componente de 800, ou seja, como eu tenho aqui um espectro de frequências de um sinal, eu quero eliminar apenas esta componente de 800 Hz, certo? Então, idealmente, a janela ideal para filtragem deste sinal, ela terá esse comportamento. Ela vai permitir a passagem da componente de 200 Hz, tá? E a partir daqui, ela vai o que? Ela vale zero. Vai ser uma janela, tá? Onde, só relembrando aqui, só vai passar tudo aquilo que tiver dentro dessa janela. Perfeito? Tudo que tiver fora, como essa componente, será o que? Anulada. Sua amplitude será zero. Mas como a gente já mencionou dentro de sala de aula, nós não temos filtros ideais. Filtros ideais existem só na nossa imaginação. Em alguns casos a gente pode simplificar um sistema como sendo ideal, mas na prática as coisas acontecem um pouco diferentes. Então, por exemplo, para mim escolher um filtro, esse filtro deve ter este comportamento, sendo ideal. Ele vai valer 1, certo? Aqui, aí de repente ele começa a oscilar, vai ter uma queda, vai oscilar aqui e vai zerar as frequências superiores. Deixa eu só fazer aqui uma outra linha que destaca mais. Vamos pegar verde, azul. Tá muito ruim isso. Deixa eu ver aqui. Vou pegar verde mesmo. Nosso filtro vai ter este comportamento. Permitiu a passagem, ele vai oscilar, certo? Tem a faixa de transição, vai oscilar por causa do ripple e vai valer zero daqui para frente.
Então esse é o comportamento real do nosso filtro. Então, depois que a gente já fez isso, nós vamos determinar quais as frequências que eu vou considerar. Para quê? Deixa eu representar aqui. Para esse instante, que é um instante do máximo sobre esse sinal, tá vendo? Você vê que o sinal ele é retinho, né? Aqui ele dá a primeira oscilação, eu pego o local onde ocorre a maior sobressinal do filtro e vou marcar, e o local onde ocorre o menor. Então, essa primeira frequência aqui, olha só, ele tem que começar a decair depois de 200 Hz, tá? Por quê? Porque se ele começar a cair antes, ele vai atenuar essa frequência, ele vai reduzir a amplitude desse sinal. Então, todas as frequências que eu quero que permaneça no meu sinal devem estar dentro dessa região onde não existe oscilação. Então, essa primeira frequência, cada um pode escolher de forma diferente. No meu caso aqui, eu vou escolher 220, tá? 220 Hz. E aqui ele vai começar a filtrar atenuar todas essas frequências, certo? E nesse instante eu já considero que não passa nada de frequências a partir desse valor. Que antes de 800, vamos colocar aqui 750, tá? Então começou o processo, a faixa de transição começou a decair, acontecer em 220 e terminou em 750. Depois que a gente fez isso, cuja escolha é bastante pessoal de cada um, eu tenho que a minha faixa de transição, que é justamente esta região aqui, em que ele transita da amplitude unitária para zero, eu vou falar que a minha faixa de transição, qual que é o valor dela? É muito simples, vai ser 750, né? Menos 220. Perfeito? Até então, nenhuma dificuldade nisso. Com isso, a minha faixa de transição vai ser igual. Quanto que é 750 menos 220? 550 menos 20. É isso mesmo? 550 menos 20 vai dar 530 Hz. Então, esse é o valor da minha faixa de transição. Ele não está normalizado ainda, tá? A gente vai trabalhar isso mais para frente. Com isso, eu já determinei a primeira resposta aqui, que é a faixa de transição. Depois a gente vai normalizar. Então a gente vai obter agora, calcular a nossa frequência de corte. Porque olha só, se eu falo que a minha faixa de transição, deixa eu esticar essa linha aqui, essa é a minha faixa de transição, essa distância aqui. A minha frequência de corte é exatamente aqui no meio das duas, tá? Então é a frequência, esse valor de frequência nesse instante aqui no eixo X das frequências, que matematicamente pode ser calculado. Frequência de corte vai ser igual a 220 mais 750 dividido por 2. Então a minha frequência de corte vai ser igual a 750 mais 220 dividido por 2. Vai dar 485 Hz. Tá? Pronto. Até aqui é muito simples, tá? E daqui para frente continua simples. Vamos dar continuidade então. Se eu determinei agora a minha frequência de corte, a gente pode normalizar.
Vamos, para simplificar, vamos chamar de frequência de corte normalizada, vamos chamar de... Primeiro vamos normalizar a faixa de transição, né? Olha, faixa de transição normalizada, a gente vai chamar de FT', tá? Mas antes, eu quero falar sobre uma coisa extremamente importante dentro da parte de processamento digitais de sinais. Já estou escrevendo em vermelho porque isso é um conceito novo. Olha só. E fala exatamente de um cara chamado Nyquist, tá? Isso é o teorema de Nyquist. Segundo o Nyquist, para que um sinal seja amostrado sem que haja perda espectral. O que é essa perda espectral? É sem que eu perca informação. Eu quero saber qual que vai ser a minha frequência de amostragem, quantas amostras por segundo eu tenho que ter para que não ocorra perda de informação, ou seja, subamostragem. Então, segundo Nyquist, para que um sinal seja amostrado sem que haja perda espectral, vírgula, a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, 2 vezes maior que a maior componente de frequência presente no sinal. Pronto. Porque olha só, o que é frequência de amostragem? É o número de amostras por segundo. Como eu tenho sinais periódicos de 60 Hz, um sinal que realiza 60 ciclos em um segundo, por exemplo, eu tenho que ter uma frequência de amostragem muito elevada, porque em um segundo ele já ocorreu 60 ciclos. Então eu preciso amostrar adequadamente para não perder a informação, certo? Porque ele varia muito rapidamente. Então, olha só, como que eu faço isso? Juntando isso aqui que nós acabamos de escrever, para tirar uma conclusão, a gente faz a seguinte pergunta: qual que é a maior componente de frequência, 200 ou 800? É 800. Então a frequência de amostragem tem que ser no mínimo 2 vezes maior que isso, certo? Que vai dar o quê? 600 Hz, ou seja, 1.600 amostras por segundo. Só que na prática isso não funciona muito bem. Na verdade até funciona, porque a gente viu no vídeo anterior, nas aulas anteriores, que quando a gente subamostra um sinal, a gente distorce o seu espectro de frequências. Então por isso que existe esse teorema. Só que na prática a gente costuma escolher de 5 a 10 vezes maior que a maior componente de frequência do sinal. Então vamos fazer isso para garantir, é melhor superamostrar do que subamostrar. Então a frequência de amostragem, que a gente chama de FS, vamos falar que é 10 vezes a maior componente de frequência, que é 800 vezes 10, que vai dar o que? 8.000 Hz. Ou seja, 8.000 amostras em um segundo. Cadê? Olha só. Então, a frequência de amostragem, que eu represento por Fs, vai ser igual a 800 vezes 10, que é igual a 8.000 Hz. Ou seja, 8.000 amostras por segundo. Uma música, para vocês terem ideia, quando ela não tem uma qualidade, quer dizer, tem uma qualidade elevada, nós temos uma amostragem de 44.100 Hz, tá? 44.100 amostras em um segundo. Para um sinal de áudio, de DVD, então são 48.000 amostras por segundo. Então isso aí não é, se tratando de som, sinais periódicos, não é tão grande, né? 8.000 Hz. Então, por que eu falei isso? Porque a gente vai precisar dessa informação para normalizar os dados agora. Então vamos lá. A gente sempre vai normalizar
utilizando uma regra de 3, da seguinte forma: a frequência de amostragem dividido por 2 é π. Essa é a nossa relação de proporcionalidade, tá? Então, frequência de amostragem sobre 2 é π. A frequência que a gente quer converter, eu vou até colocar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, a nossa frequência de corte, né? Vai ser FC', que é a própria frequência de corte normalizada, certo? Então, resolvendo essa regra de 3, que é bastante simples, a gente vai ver que FC' vai ser igual a nossa frequência de corte, que a gente já tem, multiplicada pela frequência de amostragem, tá? Não, desculpa. Não, pessoal, faça uma correção, por favor. Aqui não é frequência de amostragem sobre 2. Como a gente considerou 10 aqui, nessa parte aqui, ó, então vai ser Fs sobre 10. Então aqui vai ser a nossa frequência FC' vai ser igual a FC vezes π dividido por Fs sobre 10, que é a mesma coisa que a frequência de corte normalizada vai ser igual a 10 vezes a frequência de corte vezes π dividido pela... Deixa eu só consertar isso daqui para me dar um pouco mais de espaço, para me ter um pouco mais de espaço. Dividido por Fs. Então isso a gente pode ter como uma fórmula, tá? Essa aqui é a frequência normalizada e essa aqui é a frequência original, que é a frequência não normalizada. Então vamos fazer essa normalização. O que foi? O rapaz vai olhar na rua, se o problema é na rua, se o problema for aqui, vem cá te falar. Tá bom. Tá? Começando. Então a nossa... Começando. Então a nossa frequência de corte normalizada vai ser igual a 10 vezes... Qual que é a nossa frequência de corte? 485. 10 vezes 485 vezes π dividido por a nossa frequência de amostragem, que é quanto? 8.000. Então a nossa frequência de corte normalizada vai ser igual a 4.850, vamos calcular, 4.850 dividido por 8.000, que vai dar 0,6 π. Tá? Eu não substituí o valor de π por 3,14. Se você quiser substituir, pode. Então pronto, calculei a frequência de corte normalizada. Então vamos calcular agora rapidamente a faixa de transição normalizada. A faixa de transição normalizada vai ser 10 vezes a faixa de transição vezes π dividido por Fs.
Então, a nossa faixa de transição normalizada vai ser 10 vezes 530, né? 10 vezes 530 vezes π dividido por 8.000. (5.300) dividido por 8.000, que vai dar 0,66 π. Tá? Então pronto, calculamos isso. Agora a gente vai obter o quê? Qual que é o próximo passo? Então a gente já pode voltar aqui no enunciado e ver que nós já calculamos a faixa de transição normalizada, já calculamos a frequência de corte normalizada, falta decidir a janela e a ordem do filtro. Como nós temos várias janelas e não foi especificado nada com relação à atenuação, a gente pode... Eu vou escolher a janela de Henning, tá? Depois a gente vai ver que dependendo da atenuação do filtro, a atenuação mínima ou máxima, a gente vai escolher uma outra janela, tá? Então, utilizando a janela de Henning, a gente tem uma tabela, né, que a gente olha estes valores, a gente vê que para essa janela, né, M, que é o comprimento da janela, é 8π dividido pela faixa de transição normalizada, que vai ser igual a 8π dividido por 0,66π. Simplificando π com π, eu simplesmente divido 8 dividido por 0,66, que vai me dar 12. Então, a gente sempre arredonda para o maior, né? Como deu 12,12, a gente vai pegar aqui o quê? 13. M, pessoal, é adimensional, não tem dimensão. Esse é o comprimento do filtro. Logo, a sua ordem, N, vai ser o comprimento menos 1. Então, a ordem do filtro é igual a 12. Tá? É um filtro de ordem 12. Perfeito? Então, está aí resolvido o primeiro exercício, né, sobre projeto de filtro. Por que nós normalizamos a faixa de transição e a frequência de corte? Porque, por exemplo, o MATLAB ele trabalha com essas frequências normalizadas. Então, vamos aprender a calcular direto assim, para que mais para frente a gente possa fazer sem ter nenhuma outra dificuldade. Então, aqui concluindo, a ordem do filtro, que nós escolhemos, né? Que deu 12. A janela utilizada para este caso, eu não escrevi, mas eu mencionei. Nós utilizamos a janela de Henning, tá? Utilizamos a janela de Henning. Perfeito, pessoal?